Oi, pessoal. Eu entrei uns minutinhos antes para fazer enviar os convites. Vou começar aqui. Enquanto eles estão enviando os convites, né? Para todo mundo ir entrando. Entrei uns minutinhos antes, só para ir recebendo todo mundo. Quem está entrando, tô vendo que já tem gente entrando. Boa noite, pessoal. Entrei uns minutinhos antes, propositalmente. Oi, tudo bom? Sabe que eu não sei o teu nome? Marketing para festeiras, me conta. Eu vi esses dias o teu Instagram, adorei. Tô lá dando uma olhada, acho que tem muita coisa legal. Parabéns pelo teu trabalho. Só que eu até vou olhar aqui, eu não sei o teu nome, vou olhar, peraí. Que eu sempre falo que quem tem perfil comercial e tá aqui na minha live, eu gosto de poder chamar pelo nome, né? Se puder dar boa noite, assim, eu acho tão legal. Eu gosto, né, de conversar com as pessoas. Deixa eu ver. Vamos ver. Parabéns, viu? Vivi. Vivi, é isso? Bem-vinda, Vivi. Adorei o teu Instagram. Já estava aqui dando uma olhadinha. Bem-vinda, espero que a gente possa trocar muita informação aqui, que eu vi que você faz um trabalho bem especial e bem focado, né? E vou dando boa noite para todo mundo que está entrando. Oi, Kátia, Lili. Boa noite para todo mundo. Vão entrando e a gente vai começando esse bate-papo dessa noite. E até eu queria aproveitar para dizer para vocês que hoje eu entrei mesmo para a gente bater um papo. O objetivo de hoje até nem é gerar um conteúdo específico, porque é tão legal que eu recebo muito inbox falando da minha linguagem, do meu estilo, do meu trabalho, dizendo que eu passo uma energia boa para vocês. E quando eu escolhi o tema dessa conversa de hoje, eu pensei bem no meu processo de transição. E o tema, quando a gente toma uma decisão certa, muda tudo, é justamente algo que eu vivi. Oi, Marilúcia, que eu queria contar para vocês um pouco, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que me seguem pelos depoimentos que eu recebo são pessoas que também têm medo de tomar uma decisão, né? Medo de entender que algo está mudando dentro da gente, está mudando em volta da gente. Mas a partir do momento que a gente consegue tomar uma decisão, e eu até falei ali a decisão certa, e a decisão ela vai ser certa só para você. Você vai saber se ela é certa ou errada, porque ela vai impactar em você, na tua transformação e não na minha, né? Então eu queria contar como é que foi a minha e o quanto mudou, né? Então, por isso que eu escolhi esse tema para a gente conversar hoje, porque eu recebi depois eu até resgato aqui para mostrar para vocês. Eu recebi um depoimento esses dias de uma pessoa que falava justamente isso, do quanto o medo fazia com que ela não tivesse. Oi, tudo bom? Ai, que delícia! Falei de vocês esses dias. Meu Deus, me deu um branco agora. Ai, tu vai me perdoar, mas eu esqueci o teu nome. O pessoal da Little Geeks. E eu tenho uma coisa bem legal para falar daqui a pouco sobre o Villa Kids. Mas, enfim, desculpa. É porque assim, a gente, né, acaba fazendo tanta coisa que eu te peço mil perdões se eu não consigo lembrar. Acho que é Eduardo, é isso? Meu Deus, me deu um branco agora. Perdão, perdão, perdão. É só porque tanta coisa ao mesmo tempo às vezes foge. E eu sou muito transparente, eu não consigo fingir. Olha só, tem uma pessoa aqui pedindo. Adriano, perdão, Adriano! Nossa, eu sabia que tinha. Perdão, Adriano, mas é que eu não falei de você, falei da tua empresa esses dias, porque a gente amanhã vai estar lá no Clube do Confete falando sobre o Villa Kids, a gente vai gravar, enfim, e a gente falou, putz, que legal se o pessoal da Little Geeks estivesse lá com a gente gravando amanhã, mas a gente vai ter uma outra oportunidade. Depois, se você quiser ir, me avisa, me manda uma mensagem. Amanhã à tarde a gente vai lá gravar sobre a nova edição do Villa Kids. Se você quiser ir,
Vai ser muito legal. Tá, mas então, voltando à nossa história. Eu sou assim, né? Não dá para deixar as coisas vai voando, a gente vai falando um monte de coisa. Mas o que eu queria falar para vocês hoje, e dando boa noite para todo mundo, esperando todo mundo entrar, que às vezes o medo ele é realmente um limitador ou um sabotador, né? Aquilo que nos impede de tomar essa decisão. E eu fiz uma live há pouco tempo atrás que falava sobre a procrastinação, né? E a procrastinação, ela é um medo disfarçado. Então, às vezes, você fica adiando uma decisão por um medo, né? Você fica adiando essa mudança por medo. E então, por isso que eu trouxe esse tema para a gente conversar hoje. E eu queria propor uma coisa diferente. Oi, Sofia, bem-vinda. Eu queria propor uma coisa diferente para vocês. Eu queria que a gente começasse a nossa conversa com quem está aqui online, contando ao longo da nossa conversa, né? Contando alguma decisão que você tenha tomado que mudou o rumo da sua vida também. Se quiser compartilhar, a gente pode conversar sobre isso, porque às vezes a gente esquece até de comemorar por ter sido tão difícil o processo da decisão e da mudança. A gente esquece do simples fato de comemorar essa mudança, de comemorar essa transição. E eu fiz isso também. O que eu queria contar para vocês? Durante muito tempo... Oi, Sil, bem-vinda! Estou falando hoje sobre a tomada de decisão, o medo e o quanto, né, a gente às vezes procrastina tomar uma decisão por medo. E o quanto essa decisão pode estar relacionada a uma mudança de vida, de postura, né? Enfim. E então eu comecei pedindo para vocês também compartilharem comigo. Eu vou compartilhar com vocês um momento de mudança meu. E eu gostaria que vocês também, se quiserem compartilhar, a gente pode fazer essa troca. Vai ser uma conversa hoje diferente. Eu não vou ensinar nada para vocês. Quero abrir meu coração. Bom, o que acontece é que durante muito tempo eu fui... Ai, que legal, tá chegando não sei se todo mundo consegue ver, mas chegam umas mensagens aqui para mim. Bom, enfim. Durante muito tempo, eu até tenho amigas que sempre me cutucaram por causa da minha forma de conduzir a minha vida. Eu sempre fui aquelas pessoas, talvez porque os meus pais eram profissionais servidores públicos, né? Eles sempre minha mãe sempre me passou que a gente tinha que ter uma certa segurança e estabilidade profissional. E fazendo concurso público, enfim, a gente acabaria tendo, né? Ela teve durante 38 anos o mesmo cargo não, mas trabalhou na mesma empresa. E eu sempre achei que esse era o caminho que eu acabaria tomando também, né? Porque era o que eu achava que fazia mais sentido. Porque era o que eu enxergava, né? Estabilidade, segurança. E aí eu comecei a perceber que aquilo não me satisfazia. Eu olhava minha mãe, ela me dava a segurança que eu precisava, mas eu comecei a perceber que aquilo não me satisfazia, né? E eu olhava e falava, não, para mim, parece que faltava alguma coisa quando eu via o rumo que ela estava levando na vida dela. Mas eu tinha muito medo de fazer diferente, porque eu não tinha referências de algo diferente, né? Aí logo depois, quando eu comecei a me relacionar, os meus companheiros, enfim, também tinham pais que eram servidores públicos, que também trabalhavam, às vezes, como profissionais empresa privada, mas que também trabalhavam muitos anos nas mesmas empresas. E eu continuava olhando aquilo e eu falava, cara, aquilo não, para mim, ainda assim, essa estabilidade não me seduz, assim.
E quando eu fui para fora do Brasil, eu falei, bom, mas aqui eu não posso arriscar, né? Eu preciso ter uma garantia, porque eu tô sozinha, né? E fui trabalhar num hotel onde eu seria quase que uma funcionária, apesar de não poder ser, porque eu era turista, né? Meu visto era de turista, mas eu trabalhava regularmente lá. E eu falava, essa segurança eu preciso aqui. E eu me sentia frustrada. E aí eu comecei a tentar ir lá e fazer um serviço aqui, um bico ali e tal, para poder experimentar coisas novas. Quando eu voltei para o Brasil e quando eu decidi, né, voltar para as empresas para qual eu trabalhava, que eu já trabalhava um tempo, eu tinha muita vontade de empreender e fui na época, inclusive, fazer o Empretec. Quem conhece o Empretec ou quem já fez o Empretec sabe que ele faz um intensivo do empreendedorismo, né? Espero que todos um dia tenham essa oportunidade, porque ele faz um intensivão de prática, né? E aí que me deu um choque de realidade, porque eu olhava aquela possibilidade de empreender e aquilo me assustava. Me assustou de verdade, porque eu tinha uma referência de segurança, de estabilidade. E, de repente, eu fui fazer um teste, porque o Empretec é um teste de algo improvável, que você só depende de você, os resultados. E eu fiquei apavorada. Nessa época, eu ainda trabalhava na empresa que eu trabalhava, já estava lá há 4 anos, tinha uma certa estabilidade também. Eu, né, tinha saído, enfim. E aí eu olhei e falei, ai, santo Deus, empreender é isso? Uau, né? Que medo que eu tenho. E eu comecei a procrastinar a decisão de tomar coragem e acreditar nos meus projetos, acreditar na minha ideia. Só que aos poucos eu fui entendendo que, na verdade, o meu medo, né? A minha falta de coragem de tomar decisão não estava ligada a eu acreditar em mim, acreditar nos meus projetos, acreditar nas minhas ideias, até porque as pessoas que estavam ao meu redor, elas falavam muito sobre a parte positiva dos meus projetos, que eram interessantes, que eram bonitos, que eram bem produzidos. Mas eu comecei a perceber que, indiferente do que as pessoas falassem, o medo estava dentro de mim. E esse medo que eu tinha não era de não saber fazer, era do que as pessoas iam achar do que eu tinha feito. E foi tão louco que eu demorava muito, inclusive, a contar para as pessoas o que eu estava fazendo, porque eu tinha medo das respostas, dos feedbacks. Mas não porque eu não sei escutar o feedback, e sim porque eu tinha muito medo de não agradar as pessoas, de não conquistar as pessoas. E isso é tão louco, porque às vezes as pessoas estão te dando a resposta, mas você, pelo seu medo, pela sua falta de coragem, enfim, você não escuta. Eu ia falar que você fica míope, mas na verdade você não fica míope, você fica surdo. E, oi, Samira, bem-vinda. Então é tão louco isso, porque ele te trava. Você começa a ficar preso né? Você não consegue tomar decisões ou seguir em frente porque você está bloqueado. E bloqueado por um medo que você, às vezes, até sabe qual é, mas não sabe como tirar ele da sua vida, né? Bom, durante esse período, eu realmente sofri uma instabilidade emocional, porque eu falava assim, poxa vida, eu quero tanto isso, eu preciso tanto dar essa virada na minha vida, mas oi, Ellen, bem-vinda. Eu quero tanto dar essa virada na minha vida, eu sei que existem muitas possibilidades ao meu redor e eu sei que eu sou capaz de chegar lá, sabe? Mas eu não tinha coragem de tomar decisão, eu não tinha coragem de enfrentar o que, para mim, era realmente o meu maior sabotador.
era o meu maior limitador, assim. E olha, de novo, que as pessoas ao meu redor, elas me incentivavam. E, inclusive, a minha mãe, que eu vi que ela já entrou online, né, mãe? Que ela dizia, filha, se você acredita nisso, vai. Talvez naquela época ela não tivesse noção do que era o que eu estava querendo dizer, porque eu era sempre muito lunática, assim, eu gostava muito de viajar nas minhas ideias. Só que eu realmente tinha consciência de que eu não sabia onde ia dar. E às vezes, até hoje, quando eu entro num projeto, eu ainda não sei onde esse projeto vai dar. E tô falando de você, Sil. Então, por isso que eu quis abrir meu coração para vocês, porque às vezes, é isso que eu quero dizer, às vezes tomar uma decisão não é uma coisa tão simples. As pessoas de fora, elas acham que é uma decisão que parece tão óbvia, tão clara, tão tranquila de tomar, mas dentro da gente, a gente tem um turbilhão de emoções para resolver. E uma das coisas que me fez chegar à conclusão de que eu deveria tomar uma decisão e que ela passou a ser a certa para mim, foi quando eu comecei a olhar para mim, fazer um trabalho de autoconhecimento, de enxergar o meu potencial, as minhas habilidades, os meus pontos fortes, as oportunidades que estavam em torno de mim, e fazer com que esse olhar crítico meu, né, de dizer que eu estou, que o que os outros acham me preocupa, né, de tentar agradar todo mundo, não deveria mais ser importante para mim. Que o que deveria ser mais importante para mim é eu ter controle sobre as minhas decisões, ter controle sobre as minhas escolhas, né, sobre os caminhos que eu queria tomar, indiferente de eu estar ou não agradando as pessoas. E aí, firme e clara em relação a essa decisão, eu segui em frente. E foi isso que fez mudar tudo. Quando eu comecei a perceber que as minhas ideias não eram tão lunáticas, assim, que eu não deveria me preocupar tanto se eu estava agradando as outras pessoas com elas, e sim, resolvendo uma necessidade, ou sim, trazendo, enfim, realizando coisas concretas, né? Porque também não adianta a gente viver no mundo do achismo e das ideias e dos sonhos, né? A gente tem que fazer coisas concretas. Então, às vezes, quando eu falava para as pessoas que eu queria fazer eventos para as famílias, demorou para as pessoas entenderem que isso não era só uma vontade, porque eu gosto de estar com as crianças nos eventos. Não, eu comecei a buscar informações e fazer com que eles entendessem que aquilo fazia sentido, que era um negócio, que era um mercado em potencial. Mas foi difícil, nos primeiros momentos, eu explicar isso para as pessoas, porque eu ficava muito preocupada com o que elas iriam achar. E aí eu aguardava os argumentos para mim, né? E quando eu comecei a tomar posse, né, me empoderar dessas ideias e falar, não, elas têm valor sim, não quer, nesse momento eu quero que o meu cliente fique satisfeito ou não, mas se ele gosta de azul ou de vermelho, ou se ele gosta que a minha voz é assim ou assado, ou que eu gosto só de usar roupas claras e ele veste preto, não me interessa mais. Porque antes, para vocês terem uma ideia, até a forma de me colocar me preocupava em relação às pessoas com quem eu tratava. Me preocupava, porque eu falava assim, meu Deus, mas eu gosto disso, mas as pessoas não me entendem. Ah, então se elas não entendem, eu vou deixar de usar. É muito louco esse sentimento. Oi, Renato, boa noite. Então, quando a gente começa a se empoderar das nossas decisões e deixá-las claras para a gente, e ter certeza, e começar a colocar o medo de lado, sabe? E começar a agir com segurança, certa das nossas decisões, das nossas escolhas, fazer com que elas sejam realmente o que a gente deseja, é natural que vai mudar tudo, porque as pessoas ao nosso redor vão perceber que a gente está segura, vão perceber que a gente está bem com a gente, com as decisões que nós estamos tomando, que a gente está inclusive mais assertiva, porque você começa a dar passos mais firmes. Você, meu Deus, chegou uma mensagem ali. Você começa a agir de uma forma muito mais
tranquila. E isso é tão legal que eu tive uma vez um comentário de uma amiga que falou assim: nossa, Mi, você tá tão mais tranquila, você tá tão mais segura, porque eu comecei a perceber que a decisão que eu tinha tomado era a decisão certa. Eu quis mudar o caminho da minha vida, da minha profissão. Foi uma decisão difícil de tomar, foi uma que eu tive que mudar, inclusive, a minha postura, a minha forma de me apresentar para as pessoas. Eu deixei de ser aquela menina, eu até brincava que quando eu trabalhava nas empresas eu tinha um sobrenome que não era o meu. Hoje, quando alguém fala, eu sou a Milena Luiza, sim, aquela que faz que acredita e tem a sua proposta de valor muito clara, o meu posicionamento é muito claro. Então, a partir do momento que eu comecei a tomar, eu ia dizer tomar conta das minhas decisões, mas, enfim, que eu comecei a acreditar mais e comecei a deixar o meu medo de lado, as decisões passaram a ficar mais claras para mim e mudou tudo. Mudou porque agora eu sei o quanto eu tenho de potencial. Eu sei que quando chega um cliente e me pede um orçamento, eu sei que quando eu entregar esse orçamento para o cliente, eu vou ter dado o melhor de mim. Eu posso até renegociar com ele algumas necessidades, mas eu não abro mão do meu valor, das minhas ideias. E isso muda completamente. Quando você sabe se posicionar para o mercado, o teu cliente também te enxerga diferente. Só que isso foi um processo de transição. Eu vivi esse processo de transição. Não foi tão simples, por exemplo, quando eu fiz há 3 anos atrás um primeiro programa online que questionava, inclusive, se eu me conhecia o suficiente e me mandou fazer uma série de exercícios, como roda da vida, como linha da vida, enfim. Eu falei assim, será que eu preciso fazer isso? Meu Deus, mas se eu responder isso, pode ser que ela, me interprete. Eu tinha muito medo do julgamento. E eu falei, não, porque essas informações são para mim, para eu me conhecer o suficiente para poder usar isso ao meu favor. Eu decidi tomar rédea, tomar controle dos meus sentimentos, das minhas atitudes, dos meus pontos fortes, usá-los a meu favor. E mudou tudo, Só que isso, gente, é um processo que você tem que se abrir para ele. Você tem que começar a perceber aonde você está se sabotando, aonde você está se negando uma oportunidade, aonde, de repente, o universo, que a gente fala, que o universo conspira, aonde as energias estão rodando ao teu redor e você não está querendo enxergar, onde você está negando algumas possibilidades por medo, por procrastinação, enfim. E se abrir para essas oportunidades e aí tomar uma decisão. Falar, tá bom, a partir de agora eu quero mudar o rumo da minha vida, eu quero mudar o rumo do meu trabalho, eu quero mudar a forma como as pessoas me enxergam, eu quero que as pessoas saibam todo o meu potencial e eu vou falar do meu potencial para elas, eu vou parar de ter medo, de ter vergonha de receber um elogio, porque eu falo para vocês uma coisa que eu precisei escutar durante muito tempo. Quanto tempo, né, Renato? Eu não soube ouvir um elogio. As pessoas falavam, nossa, isso aqui tá lindo. Eu falava, não, eu fiz. Não, eu fiz, fui eu que fiz. Isso tem meu trabalho, tem minhas pesquisas, tem o que eu aprendi, sabe? A gente começar a se valorizar é muito importante. Só que isso é um processo. E é um processo que, por muitas vezes, precisa de um acompanhamento. Quando eu falo para vocês, e eu falei esse tempo todo que a gente é soberba, Renato, faz aí, ajuda a explicar, nós vamos fazer uma live sobre isso, é muito importante. O Renato é coach, então ele consegue me trazer à luz de alguns pensamentos que para mim estavam completamente, sabe, enosados na minha cabeça, e de repente, numa conversa, você se abre para isso, ou num exercício, você se abre para isso, e você olha e fala, nossa, era tão mais simples do que eu sentia, do quanto doía para mim. Só que é um processo, é como eu falo para vocês, é um processo. E por muitas vezes a gente precisa de alguém que nos conduza nesse processo, né? Eu não estou aqui para ser psicóloga de ninguém, eu fiz terapia, se eu puder, eu vou voltar a ter terapia, indico terapia para todo mundo que puder, porque é muito bom você poder colocar os teus sentimentos sem ser julgado e sim analisado.
Mas o que eu quero dizer para vocês é que nesse processo de profissional do qual eu me transformei, quando eu tomei a decisão, por isso eu contei para vocês no começo, quando eu tomei a decisão de, não, eu não quero essa vida, e mãe, me perdoa, mas eu tomei a decisão, eu não quero viver a vida igual a da minha mãe. A minha mãe sempre teve estabilidade, segurança, está realizada, está aposentada, feliz da vida. Mas eu falava, não, eu quero fazer diferente dela. Eu quero... Olha, gente, a Ana faz ela anota todos os tópicos da nossa conversa no espelho. Ó, Ana, tô adorando, hein? Depois manda para mim. Como eu estava falando, eu admiro demais a minha mãe, mas eu falava, não quero essa estabilidade, eu quero experimentar, eu quero viver experiências diferentes, eu quero fazer diferente. Só que eu tenho muito medo, porque eu tinha uma referência. Então, assim, tomar uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida profissional é uma decisão, às vezes, difícil de tomar. É um investimento de tempo, é um investimento financeiro, é botar uma energia nova, é não ser entendido pelas pessoas que não... Quando eu falo para vocês, assim, quando eu comecei a dizer que eu empreendi as minhas ideias, as pessoas já... tipo, tá, marido dela sustentar ela. Não! Eu tive que correr atrás, eu tive que bater na porta, eu tenho ainda que bater na porta e vender as minhas ideias como sendo algo incrível. E as pessoas têm que entender e têm que investir, entende? Só que é um processo difícil, mas ele pode ser fácil. Por quê? Porque o primeiro passo de todos é tomar uma decisão. E como eu falei para vocês, na live que a gente falou sobre procrastinação, tem uma frase que eu gosto, que eu confesso que eu não sei da onde que eu li, mas que eu uso como meu mantra, que é atrás de toda procrastinação existe um medo. E quando você desvenda o medo, você tira ali o véu do medo, você enfrenta ele, essa decisão passa a ser uma decisão acertada, né? Ou pelo menos uma tentativa de acerto. E ela com certeza vai mudar tudo, porque ela vai mudar a tua forma de enxergar, a tua forma de botar energia, a tua forma de acreditar. E eu falo para vocês, tem vários dias que eu também choro, e eu tô quase chorando aqui, porque eu tenho ainda medo, não tô dizendo para vocês que eu não tenho medo. Eu tomo decisões diariamente, eu decido se eu dedico mais tempo ao meu filho do que ao meu trabalho, se eu abro mão de repente, de trabalhar com um cliente para trabalhar com outro em prol de algum motivo, se eu faço parceria com um, faço parceria com outro, porque tem várias decisões que impactam em muitas coisas que às vezes eu não consigo nem compartilhar com alguém. Mas essa decisão que eu tomo acaba mudando muitas outras coisas. Então eu tenho que sempre ficar analisando. Só que será que eu tô deixando de tomar essa decisão? Por quê? Por qual medo? Medo de perder uma relação, de parceria? Medo de meu filho um dia se dar mal na escola e eu não ter percebido porque eu estava distante? Enfim, tem uma série de medos envolvidos. Mas, no que diz respeito a essa mudança profissional, eu percebi que a decisão certa que eu tomei foi escutar as pessoas que estavam lá preparadas para me ajudar. Me ajudar a dar um caminho, a dar um norte, a criar, a deixar as minhas metas mais claras para que eu pudesse traçar esse plano de ação e seguir, e sabe? E ver se eles estavam acontecendo e conferir e ver o que eu estava deixando escapar. E isso foi, para mim, a decisão mais certa que eu tomei, porque mudou tudo. Em 2013, quando eu tomei a decisão de realmente romper os laços profissionais que eu tinha para começar uma nova jornada, o medo era gigante. Eu passei um tempo, eu digo que eu passei um tempo em stand-by, tentando entender o que estava acontecendo à minha volta. Foi uma decisão certa, mas difícil de tomar. E mudou tudo. Mudou tudo, mudou o que eu... as possibilidades apareceram. Olha lá, vamos ver, terapia, o que acha, Rafa? O medo aprisiona a gente, acorrenta, mas ele tem o seu lado positivo. Eu acho que uma coisa que é importante é a gente não esquecer
que o medo também nos assegura de refletir e de pensar, né, de refletir sobre as decisões e fazer com que elas sejam mais claras para a gente, que a gente não haja por impulso, que a gente não se machuque, que a gente não, de repente, tome decisões erradas. Mas deixar que o medo seja maior que o teu poder de decisão, aí eu acho que está o perigo. Você tem que ter o controle, você tem que entender qual é o medo do quê e perceber aonde você pode ser maior que ele, né? Eu acho que é assim que você consegue crescer, assim que você consegue viver novas oportunidades, assim que você consegue mudar o rumo das coisas. Porque se você deixar o medo ser maior do que o seu poder de decisão, se ele for o teu sabotador, você talvez vai continuar estagnado ou continuar no mesmo lugar, não estando feliz com essa posição. Porque se você chegar à conclusão de que essa é a posição que te faz feliz, show de bola. Você usou o medo só para refletir. E eu trouxe o tema, né, justamente porque eu recebi vários comentários falando que tinham medo de tomar decisão. Medo porque não sabiam como investir, não sabiam como apresentar essa oportunidade para o seu parceiro, não sabiam se era o momento de mudar de profissão, mudar o rumo da sua vida. E decidir, por exemplo, entrar no programa que eu tô dando e que eu sei quanto mudou a minha vida, faz parte, todo mundo tem que parar, tem que analisar, tem que colocar o que é possível, o que é viável ali, né, na sua vida real, botar na balança e chegar à conclusão se é ou se não é para você. Essa pode ser a decisão certa, esse pode ser o momento certo. Você pode ter os argumentos certos para... eu não vou falar convencer, que vai parecer que você está, né, tentando empurrar algo para esse seu parceiro, mas mostrar o quanto isso pode fazer diferença para você, o quanto isso vai fazer diferença para você, estar dentro do programa, mudar o rumo da sua vida, abrir uma oportunidade nova, né? Então eu falei, gente, eu acho que tem tanta gente com essa sensação de medo que eu preciso mostrar e compartilhar com vocês que eu também vivi, superei e ainda vivo alguns medos, mas eu sempre trabalho dentro de mim de tomar uma decisão, seja ela sim ou não, mas eu preciso tomar uma decisão. E quando eu falo decisão certa, não pode ser que você fale, mas essa talvez não fosse. Talvez, mas o se vai ficar sempre uma incógnita. Então você precisa tomar uma decisão. Ou você entra no programa, experimenta essa nova oportunidade, ou você não entra. Agora, se eu entrar, o que vai acontecer? Não sei, depende do teu empenho, depende da tua vontade de estar, depende da tua vontade de mudar. Vai mudar, porque de alguma forma você vai ser impactado por alguma mudança. Porque tem uma frase que eu escuto bastante, que é depois que você aprende, você não desaprende. Não tem como você dizer que você não aprendeu nada. Você aprendeu a se olhar, você aprendeu a olhar melhor as oportunidades, alguma coisa, mas eu não consegui botar em prática. Aí é outra história. Você tentou o suficiente? Você começou a praticar tudo que era sugerido? Então tem uma série de situações que podem te impulsionar ou te bloquear para o resultado que você almeja. E isso vai depender do processo, mas assim, tomar a decisão de começar ou não é sua, né? Eu digo que a gente fala assim, mas às vezes a gente, mas eu não tenho dinheiro. Para fazer uma reflexão e comece a observar onde você desperdiça, às vezes, tanta a tua energia. Eu não tenho tempo. É uma das frases que eu escuto bastante. Mas eu não tenho tempo. Bota no papel o tempo que você acaba gastando com coisas desnecessárias. Eu participei de um workshop um dia desses, que a mentora, ela falava assim pra gente, anota lá a tua rotina. Anota a tua rotina. Eu acordo de manhã, eu levanto, vou tomar café, daí eu tiro as coisas do almoço, aí atendo as crianças, faço deveres com as crianças, porque é importante vocês saberem que eu também tenho vida real,
Eu levanto, eu ponho roupa para lavar, faço o almoço, e aí depois eu checo o e-mail, e daí eu vou fazer deveres com as crianças, aí eu faço o almoço, aí, enfim, tenho rotina igual vocês. Ou pelo menos a maioria das minhas seguidoras, eu sei que tem família e acabam tendo uma rotina assim. E ela falou, lista toda a tua rotina, e agora tenta descobrir uma das atividades que você pode tirar 10 minutos. Uma. Aí você fala, eu não posso tirar 10 minutinhos do meu café. Eu não posso tirar 10 minutinhos do meu banho. Eu não posso... mas eu posso tirar 10 minutinhos, às vezes, no tempo que eu fico vendo ali uma televisão. Mas eu posso tirar 10 minutinhos ali do horário que eu fico dando uma olhadinha nas redes sociais. E aí, depois que você percebeu isso, você começa a ver que é possível. Que você mesmo rouba tempo de você e você nem tinha percebido. E a mesma coisa eu falo das finanças. Assim, eu sou uma pessoa que controlo toda a minha verba dos eventos, todas. Assim, eu sei exatamente quanto eu gastei na alimentação, no figurino, na estrutura, tudo. Eu tenho tudo anotado. Agora, quando eu começo a pensar nas minhas despesas pessoais, aí eu paro na padaria e falo, só umas balinhas. Aí eu vou levar uma balinha para as crianças. Só um bolinho diferente. Só não sei o que. Eu acabo não olhando o que eu acabo gastando. Quando eu paro para pensar que eu poderia estar economizando R$2 por dia ao longo de um ano para fazer uma capacitação, eu olho e falo, gente, pelo amor de Deus, o que é R$2 por dia? É super fácil de guardar. Mas parece uma coisa gigante quando você olha no todo. Mas quando você percebe aonde você está deixando esse dinheiro escorrer pelos seus dedos, você fala, putz, é muito mais inteligente da minha parte investir em mim do que, de repente, gastar com supérfluos. Só que isso também demanda você tomar uma decisão, demanda você botar isso como prioridade, está certo de que isso vai mudar na sua vida, vai mudar teu comportamento, vai mudar o rumo do teu trabalho, vai mudar, enfim, vai mudar de alguma forma. Então, gente, assim, fica aqui o meu depoimento para vocês, né, dessas mudanças que eu vivi na minha vida e que eu vivo ainda, do quanto vocês podem aproveitar essa oportunidade para tomar essa decisão e também mudar o rumo da sua vida. Eu não vou deixar de falar para vocês, porque isso para mim é como se fosse mais um filho, né? O programa Criadores de Experiência fecha a segunda turma amanhã. Então, quem quiser tomar essa decisão e mudar aí o rumo da sua vida profissional, entra comigo até amanhã, se inscreve para começar esse processo de mudança. Aí eu posso dizer para vocês que eu acho fundamental, os primeiros módulos, eles falam sobre autoconhecimento. Eu acho que esse processo é fundamental para qualquer mudança de vida, você perceber aonde você está e você determinar onde você quer chegar. Isso você só vai conseguir fazer se conhecendo. Então, por isso eu dei tanta importância para esses primeiros módulos. Então, quem realmente acredita que tomar essa decisão pode mudar o rumo da sua vida profissional, do caminho que você quer seguir, vai ser super bem-vindo e bem-vinda na turma. E amanhã terminam as inscrições, porque eu quero poder dar boas-vindas para as alunas, para a gente começar uma nova jornada junto. Eu já tenho uma turma em andamento e eu quero começar essa nova turma para daqui a pouco interagir com todas, para que todas possam contar suas experiências, né, Sil? E para que todas possam juntas contar suas experiências e mostrar o quanto isso está mudando a forma de pensar, mudando a forma de agir, a forma de se colocar para o mundo, a forma de acreditar nas suas ideias e viver empreendendo as suas ideias, como eu vivo hoje. E eu posso dizer para vocês, não é mentira. Hoje chegou, é que está no outro celular, mas eu vou mostrar para vocês depois. Hoje eu estava dentro do meu carro, indo buscar meus filhos na escola e chegou uma mensagem de uma cliente dizendo, Milena, olha só, preciso fazer um evento assim, eu só consigo pensar em você. Cara, você quer melhor recompensa
de que eu tomei a decisão certa anos atrás, alguém olhar para mandar uma mensagem para mim dizendo que está pensando no evento e só consegue pensar em mim para executar, estou indo no caminho certo e é isso que eu desejo para todas vocês, para que vocês consigam ter essa mesma alegria de receber uma mensagem dessa e entender que o que você está fazendo, a decisão que você tomou, te levou para o caminho certo, que mudou realmente as coisas na tua vida. Não é fácil para ninguém, não é uma decisão muito simples, mas é uma decisão que pode ser muito certa. Tá bom? Então, assim, gente, hoje, ó, meu Deus, eu na minha cabeça eu tinha me proposto a falar 30 minutos, a gente já passou dos 30 minutos. O Instagram, na segunda-feira, me cortou na caruda. Eu não vou deixar ele fazer isso hoje. Eu quero dizer para vocês que hoje não foi um dia fácil. Eu não tô bem, eu tô também passando por várias transformações e eu achei que eu nem ia conseguir estar aqui conversando com vocês, mas eu achei que era importante eu vir, até por uma forma de agradecimento a quem está me seguindo e eu tinha me proposto a conversar. Oi, Joyce, bem-vinda. Então, eu tô aqui de coração aberto, deixando aí as últimas vagas abertas para a gente começar a nova turma na próxima semana. E quero dizer duas coisas para vocês importantes de uma decisão que eu tomei. Esses dias têm sido muito intensos para mim e eu gostaria de estar mais presente, mas eu realmente não consigo, uma questão física mesmo. Eu tinha pensado em fazer uma live na sexta, não vou poder porque eu vou estar trabalhando e na verdade até eu achei que o evento que eu vou trabalhar, que eu até quero postar para vocês, porque é um evento muito legal e que eu vou de estagiária, adorei isso, mas eu quero mostrar para vocês, eu aproveitei uma oportunidade que me apareceu para estar num evento muito bacana e eu vou estar lá de estagiária, adorei. Depois eu vou contar para vocês a minha vida de estagiária, de voltar aos meus tempos de estagiária, porque eu também estou lá para aprender. Então, eu não vou conseguir fazer a live, só que na próxima semana eu decidi que eu vou fazer live uma vez por semana. Porque eu não quero estar longe de vocês, mas realmente fica muito puxado para mim, porque eu tenho uma série de projetos em andamento que demandam muita atenção, e eu tenho a minha família, eu tenho meus filhos, e eu gostaria de ter esse tempo um pouco mais tranquilo. Então, o que eu queria pedir para vocês é o seguinte, eu vou jogar uma enquete no Stories para definir o dia da semana das nossas próximas lives. E eu convido todo mundo a ir lá no Stories para votar, para a gente escolher o dia e o horário, para que vocês possam interagir, para que vocês possam estar online, para que a gente possa produzir conteúdo bacana. Então, eu vou compartilhar com vocês essa decisão e eu espero que vocês me ajudem. E eu tomei uma decisão que eu quero ver o que vocês acham. E aí agora eu quero comentários. Eu falei para vocês já sobre a Feira Vila Kids, que é uma feira que eu criei, que acontece aqui na minha região e que está indo para a próxima edição agora em novembro. E assim como eu tenho reunião com a minha sócia do projeto, reuniões quinzenais de acompanhamento desse projeto, eu pensei em compartilhar com vocês um pouco do passo a passo dele através de uma live, enfim, de um trecho da live. Não vou nem dizer, a gente fala um conteúdo e depois eu conto para vocês assim, tipo, olha, o que está acontecendo, em que etapa do projeto a gente está. Queria saber o que vocês acham disso e quais as partes do projeto mais interessam vocês saber. Porque como esse projeto é meu, não é de um cliente, eu tenho um pouco mais de liberdade de contar para vocês o que está acontecendo, o que está mega difícil, algumas necessidades, algumas estruturas. Então, eu queria saber qual etapa do projeto interessa mais a vocês. Tudo é ótimo, né? Adoro, Sil. Então, assim, a gente já fez... montou o projeto, encaminhamos para possíveis patrocinadores, começamos a encaminhar para prospects expositores, porque ela é uma feira, então tem a parte cultural com programação para famílias, né? Então tem roda de mães, workshops, oficinas, apresentações, então tem a parte que eu chamo de a parte cultural, que é a programação do evento, isso.
E essa parte eu digo que é a parte do planejamento. A gente planejou como é que é a estrutura dele. A gente foi atrás de parceiro para viabilizar. Então, ele vai acontecer dentro de uma casa. O ano passado ele aconteceu dentro do Iguatemi. Só que esse ano o Iguatemi não consegue me ceder a Praça Central. E o custo financeiro da Praça Central é muito alto. Então, por mais que eu consiga visibilidade, para mim fica realmente muito pesado financiar a Praça Central de um shopping como Iguatemi. Então, a gente tomou a decisão de mudar o formato, até porque dentro do shopping a gente percebe que tem muitas restrições. Então, a gente foi atrás de uma empresa que topasse ser nossa parceira e a gente conseguiu uma das mais conceituadas casas de festas daqui da região. Então, a gente está super satisfeito. Amanhã a gente vai estar lá fazendo algumas imagens para poder começar a trabalhar a divulgação com imagens, né? A gente já tem a parte de criação de identidade visual e tudo já sendo trabalhado pela design. Mas, então, essa parte do planejamento, ele já existe. Então, eu posso começar contando para vocês como é que eu formatei, como é que eu monto a apresentação, como é que eu listo os prospects, expositores, patrocinadores, como é que eu faço. Isso eu posso contar um pouco para vocês. Aí, a parte de organização, a gente vai indo para os próximos passos. Né? E depois a execução vocês vão acompanhar em novembro, quando a gente estiver executando mesmo todo esse planejamento, tá bom? Então, assim, se vocês quiserem começar a me levantar algumas perguntas, algumas coisas, eu posso ir analisando e posso ir contando para vocês nesses dias de live. Então, eu tenho 3 atividades para vocês. Quem está demorando a tomar a decisão de entrar para essa turma do CRI, do Criadores de Experiência, é hora de tomar a decisão. As vagas ficam, as inscrições ficam abertas até amanhã. Então, a próxima turma já começa na outra semana, acho que é dia 1º de setembro, não, 8 de setembro, talvez. Gente, eu tô sem meu calendário aqui. Então, fica o convite para quem quiser entrar nessa turma, ainda tem vaga, e a gente começa na próxima semana. E entrem nos stories e me ajudem a decidir qual dia da semana a gente vai fazer, porque por enquanto a gente vai fazer uma live por semana e eu quero todo mundo lá participando, então eu quero encontrar um dia que seja bacana para todo mundo, para a gente poder então decidir, né, e fazer essa mudança vamos separar esse dia para estudar um conteúdo. Tá bom? E também, se quiserem já ir botando aí perguntas sobre o Villa Kids Floripa, podem entrar lá no site, ver como é que é o formato dele, que aos pouquinhos eu vou contando para vocês dessa nova edição, porque eu acho que pode ajudar quem está pensando, quem ainda, enfim, tem alguma ideia de projeto e às vezes quer, né, entender como é que é o backstage, o back-off de um projeto desse tamanho, porque é uma feira grande. Tá convidada, então, para interagir comigo nos próximos dias. Tá bom, gente? Muito obrigada por terem ficado aqui online, muito obrigada por estarem me acompanhando todos esses dias. Eu vou ficar esses dias fora, mas estou nas redes sociais, então, se vocês quiserem saber as novidades, acessem lá. E eu encontro vocês, então, na turma do CRI. Gostaria muito, e vão ser todas muito bem-vindas. Um beijo, gente, ó. Uma boa noite para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.